Olá pessoal, vamos aí para a segunda parte do nosso estudo aí sobre educação na Constituição, parte 2. Peço que você curta e compartilhe o nosso canal Complementar Cursos Livres. Bom, gente, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né, às aulas, né, que nós tivemos na primeira parte, que nós fomos aí até mais ou menos o artigo 208, né? Mas vamos recapitular aqui que a educação ela é um direito social, né? Que está dentro da nossa Constituição como um direito social, bem como a saúde, a alimentação, o trabalho, no artigo 6º, que trata dos direitos sociais. E nós vamos focar aqui, assim como no outro vídeo, a primeira parte, né? No que trata da educação, que vai do artigo 205 a 214, nós paramos no 208, vamos dar continuidade aí no 209. Bom, o artigo 209 fala o seguinte: o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Então, o ensino ele é livre aí na educação particular, mas precisa atender às seguintes condições. Primeiro, cumprimento das normas gerais da educação nacional. Segundo, a autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Tá? Então, é permitido, porém precisa seguir aí as normas gerais, né, da educação nacional, e essa autorização e avaliação de qualidade será dada pelo poder público. O artigo 210 diz assim: serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, aqui vai falar, né, daquele conteúdo mínimo, né, para a formação básica, né, para assegurar essa formação básica comum, né, a todos os estudantes dentro do ensino fundamental. E essa parte aqui do respeito aos valores culturais e artísticos é aquela parte diversificada, tá? E aí no inciso 1 fala do ensino religioso, que é de matrícula facultativa e constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Já o inciso 2 fala que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, mas será assegurado aí às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. O artigo 212 vai falar aí do regime de colaboração entre União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá? E vamos ver de que forma estão organizados, né? E dessa parte supletiva aí da União, né? Que faz essa suplementação, né, de verbas, enfim, no que for preciso para os estados e os municípios. Bom, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. O inciso 1 fala da União, que ela organizará o Sistema Federal de Ensino, né? Então, a União organiza o quê? O Sistema Federal, né? Federal, nós estamos falando de União Federal. E dos territórios. E ela financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma ao quê? A garantir equalização de oportunidades educacionais e também padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante ao quê, gente? A assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, ela vai fazer essa assistência técnica e financeira. Então, ela tem essa função redistributiva e supletiva, tá? Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. Então, eu coloquei aqui, né, uma imagem que é um mapazinho, né, um mapa mental, que faz exatamente, né, essa distribuição certinha, tá? Para vocês fixarem aí o conteúdo. Município, educação infantil e ensino fundamental. Estado e Distrito Federal, ensino fundamental e ensino médio. Continuando o artigo 11, no inciso 4, fala na organização de seus sistemas de ensino. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização,
a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Então, isso aqui não precisa nem explicar, né? É autoexplicativo, é letra de lei. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular, tá, gente? Então, educação básica pública, vai atender prioritariamente ao ensino regular. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Sétimo, o padrão mínimo de qualidade de que trata lá o inciso 1º, né, deste artigo, considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, o CAC, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. Bom, o artigo 212 diz assim: a União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, eu coloquei até essa imagem aqui, né, para ficar assim bem gravado, bem nítido, que a União nunca menos de 18%. E os estados, Distrito Federal e os municípios, no mínimo 25%, tá? Da receita resultante de impostos. Continuando o artigo 212, os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, previstos no artigo 208, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e os outros recursos orçamentários. Então, até destaquei aqui para vocês, tá? Que os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde vêm de quê, gente? Vem proveniente desses recursos aqui, ó, contribuições sociais, tá? E outros recursos orçamentários. Mas isso aqui é importante destacar. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Então, gente, não precisa a gente ficar se atentando muito por quê, né, e para quê, como, mas sim realmente decorar a lei, né? A educação básica pública terá como fonte adicional, olha, fonte adicional de financiamento o quê? A contribuição social do salário educação. Então, é isso que a gente precisa entender, tá? As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. O inciso 7 fala que é vedado o uso dos recursos referidos no capítulo e nos incisos 5 e 6 deste artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões. Então, gente, olha só, tá falando que aqui, ó, no caso aqui do financiamento, né, a educação pública básica tem como fonte adicional de financiamento a contribuição, né, social do salário educação. E aqui vem falando das cotas estaduais, né, no 6º e municipais de arrecadação, tá? Do salário educação, né? Então, é vedado. Essa fonte aqui, né, vamos dizer assim, de financiamento que vem dessa contribuição social, é vedado o uso dos recursos referidos, né, dessas duas fontes aqui que eu falei, né, que está no inciso 5 e 6, para o pagamento de aposentadorias e pensões, tá? Então, não pode, né? É exclusivo aqui para esse uso, tá? Então, não para pagamentos de aposentadorias e pensões. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Então, no artigo 212-A, fala que os estados, o Distrito Federal, os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o
capítulo do artigo, o caput, né, do artigo 212 desta Constituição, ao quê? A manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e a remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Primeiro, né, a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um fundo de manutenção e de desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, Fundeb, de natureza contábil. Então, nós temos aqui também a imagenzinha do Fundeb, né, estados, municípios, Distrito Federal e a União que completa, tá? Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei. Então, olha só, coloquei aqui uma imagem para ficar bem elucidada aí, esse capítulo, tá? Esse artigo, perdão. Os recursos públicos, né, eles serão destinados a escolas públicas, né? A gente sabe que sim. Só que esses recursos, eles podem ser dirigidos a escolas comunitárias, às confessionais ou filantrópicas, tá? Só que é definida aí, tá? Essa distribuição aí de recurso público para essas situações aqui. Então, eu tenho aqui o recurso público, eu tenho aqui as escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, né? Só que existe uma condição. Qual é a condição para que elas recebam esses recursos públicos? Primeiro, comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. E a segunda condição, voltando aqui, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Então, acho que ficou bem claro aqui, né, esse artigo 213. Bom, o artigo 214 fala que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, né, o PNE, de duração decenal, são 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federais que conduzam a, primeiro, erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Melhoria da qualidade do ensino. 4. Formação para o trabalho. 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. E 6. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto, o PIB. Bom, gente, ficamos por aqui, né? Então, foi só uma singela explanação sobre a educação na Constituição, do artigo 205 ao artigo 214. Dê uma lida com mais calma, pausadamente, né? Para vocês aí poderem entender melhor e fixarem mais, né, as leis, os conteúdos, tá bom? Boa sorte aí nos estudos. Até a próxima.